Hora de conversar com Mônica Bergamo. O presidente Lula tem mantido publicamente, tá? Sublinhe-se, certa distância do pleito argentino, tem evitado comentar a respeito da disputa entre Milei Massa e Patrícia Bullrich, né, que até anteontem ainda estava no páreo, mas é claro que ele está de olhos bem abertos no nosso principal parceiro comercial na América Latina, e a Mônica tem informações de como é que o presidente encararia uma eventual vitória de Javier Milei na disputa de 19 de novembro. O que se apurou pra gente, Mônica? Bom dia. Oi, Megali, bom dia a todos. Óbvio que ele está super ligado na eleição argentina, né, Megali? Ele, obviamente, a prioridade, eu acho que de qualquer pessoa, é a guerra, né, entre Israel e o Hamas, quer dizer, e o presidente Lula tem esse como foco principal na área internacional nesse momento, mas a eleição argentina é quase que um assunto interno do Brasil, né, Megali? É um assunto do cotidiano do governo, que se comenta, que se conversa, a gente conversa com qualquer ministro, eles comentam a possibilidade da vitória do Javier Milei, do ultraliberal Javier Milei na Argentina, e com muita preocupação. E o que o presidente Lula falou, pelo menos para um ministro muito próximo, que despacha muito com ele, que me contou o seguinte: o presidente Lula, ele está dizendo para todo mundo que não tem que ficar maluco, o governo não tem que ficar maluco e a gente não tem que ficar maluco com a possibilidade do Javier Milei vencer as eleições na Argentina. Fica parecendo o fim do mundo, mas na verdade, disse o Lula, né? Eu já governei 2 mandatos por 8 anos, agora vai governar por mais 4, vão ser 12, mais os que a Lula governou, e ele, a Lula não, a Dilma governou, e ele participou muito de perto, e nisso eles já conviveram nesse período todo com todos os tipos de presidente da América Latina. A Colômbia já foi da direita para a esquerda, o Chile foi da direita para a esquerda, voltou para a direita, voltou para a esquerda, e as coisas, no fundo, têm uma certa estabilidade nas relações internacionais e nas políticas de Estado. Pode internamente, por uma conjuntura internacional, muda a economia, tem mais inflação, tem menos inflação, é mais animoso em relação ao Mercosul, mas nada de extraordinário, assim, de virada pode acontecer com uma simples eleição. É claro que uma eleição, uma reeleição, uma outra eleição de um personagem que queira romper totalmente com o Mercosul pode afetar o Mercosul, mas num primeiro momento ele diz que é preciso ter calma e ponderação e esperar o resultado de que ele vai se relacionar com o Milei como ele se relacionaria com o Massa, como ele se relacionou com o Alberto Fernandes, como ele se relacionou com a Cristina Kirchner. Tem até uns dados curiosos aí de bastidor, o Megali. A gente vendo assim de longe, a gente tem a impressão, né, que o Lula era muito próximo da Cristina Kirchner, do Nestor Kirchner. De fato, eles eram próximos, mas o que se conta nos bastidores é que, por exemplo, entre a Cristina Kirchner e o Alberto Fernandes, o Lula tinha uma preferência pelo Alberto Fernandes. Por quê? Porque é uma liderança que disputava menos com ele, né? Tinha uma projeção muito menor do que a dele, muito mais apagada do que a Cristina Kirchner. A Cristina, se por um acaso tivesse voltado à presidência no período em que Lula também estivesse, ela disputaria um espaço na América Latina muito maior do que disputa o Alberto Fernandes. Então, isso só dando exemplo, né, de como às vezes o que parece não é. Agora, obviamente, não preciso falar aqui, né, o Megali, que a preferência do Lula é pelo Sérgio Massa. Todos os ministros dele, vários ministros do governo Lula sequer esconderam isso, né? Foram para as redes, deram declarações, Alexandre Padilha, Paulo Pimenta, Luciana Santos, da Ciência e Tecnologia, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, deram parabéns ao Sérgio Massa. O Fernando Haddad disse que, não citou nomes, mas disse que está vendo com muito interesse a eleição da Argentina por causa do Mercosul, eleição essa que o Milei critica muito o Mercosul, né? Com Massa a relação seria muito mais fluida. Mas então esse é o bastidor, Megali, dessa eleição que, apesar dos festejos, apesar do entusiasmo, com o fato do Sérgio Massa ter terminado em primeiro lugar, todo mundo sabe que vai ser bem dura. A última pesquisa Atlas, por exemplo, ela mostrava, acho que a gente chegou a comentar aqui, que a rejeição ao Sérgio Massa é de 62%, e a do Javier Milei é de 56%. Quem tem a menor rejeição, no geral, ganha. Mas aqui, no caso, as duas rejeições são gigantescas. Então, sinaliza que vai ter uma abstenção muito grande, né? Que vai ter eleitor rejeitando os dois e não votando, anulando, mas vai ter que ser a guerra das rejeições. Vamos ver quem consegue aumentar mais a rejeição do outro para
enfim, para vencer esse pleito, né? Sabe que tem muitos marqueteiros brasileiros lá, né, Megali? Você sabe que tem muitos publicitários que fizeram a campanha do Lula e do Haddad que estão lá ajudando o Sérgio Massa, né? Não sei se aqui o nosso público da rádio sabe disso. O segundo turno, o cara é eleito, né? Ele pensa que foi aclamado, levado nos ombros pela população, que canta em uníssono no seu nome. Na verdade, ele foi ali digamos, o menos rejeitado, né? Milhares de pessoas votam no cara com o nariz tampado para evitar o outro. E Isso que aí aconteceu aqui no Brasil vai acontecer lá agora. vai. Para que lado vai pender, né, a rejeição? E os eleitores da Patrícia Bullrich, eles são conservadores. Ela é uma candidata conservadora. Não há muito paralelo aqui no Brasil com a eleição de 2022, porque ela está muito mais à direita do que a Simone Tebet, por exemplo. Está muito mais à direita do que o Henrique Meirelles e o Geraldo Alckmin em 2018. Então não dá para a gente fazer um paralelo exato, mas o Milei se tornou um cara tão, para ser generoso aqui, exótico, que mesmo esses conservadores rejeitam muito o voto no Javier Milei. Tô vendo aqui uma coluna do Rubens Barbosa, diplomata Rubens Barbosa, no estado de São Paulo, em que ele diz que acredita que a maioria dos votos da Patrícia vão migrar para o Massa, o que deverá assegurar a vitória do atual ministro da Economia argentino no dia 19 de novembro. Ou a expectativa grande também de quem está fazendo a campanha do Massa é a de que, se não migrarem para o Massa, pelo menos não migrem para o Milei, né? Quer dizer, anulando, já mantém essa vantagem aí que ele tem, né? O Megali, tem uma última curiosidade. O Massa tá na campanha do Fique em Casa, né, Mônica? Para quem não é. Não precisa se envolver, mas diga lá. Uma última curiosidade, passou um vídeo aqui, né, viralizou no Brasil, da cara do Bolsonaro virando a cara do Milei, e um dos publicitários que está na campanha do Massa, que é brasileiro, que está na campanha do Massa, o Chico Queres, eu conversei com ele, e ele me falou que não existe, ao contrário do que a gente está achando aqui, não existe Bolsonaro na campanha da Argentina. Ele falou: Bolsonaro não é um tema, Bolsonaro não tira voto nem dá voto, Lula não tira voto nem dá voto, então não existe na campanha esses personagens brasileiros, né? Ele falou: não tem um vídeo que a gente fez para redes sociais que tem o Bolsonaro, não se fala do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro passou aqui, passagem relâmpago, inclusive meio ridicularizada, né? Não era um personagem a quem se deu nenhuma importância. Então, só para constar, né? Ele falou: olha, os argentinos, assim como os brasileiros, quando eles estão indo para as urnas, eles estão preocupados com os assuntos deles, ponto final. Não tem comparação que vai mudar voto lá. O Bolsonaro não deu certo no Brasil, o Bolsonaro perdeu, foi um caos no Brasil. Bom, mas e nós com isso? Por que o Milei não pode dar certo aqui? Ele falou: isso não está influenciando. Eu achei curioso, porque como rodaram alguns vídeos, chegou um momento que você teve a impressão que o Bolsonaro estava sendo tema de debate na Argentina. E o Chico me falou que não. Ele falou assim: olha, é como quando a gente fazia a campanha do Lula, ele participou da campanha do Lula, e ficavam batendo no Lula, né? O Brasil vai virar uma Venezuela, o Brasil vai virar uma Argentina. Ele falou: isso fala para um público muito pequeno e específico, e a gente na campanha do Lula nem respondia essas questões, passava ao largo, porque ninguém se interessava por isso, que brasileiro acredita que o Brasil vai virar uma Venezuela, quer dizer, as pessoas querem saber do problema delas dentro do país e o que cada personagem está propondo para resolver. Então eu achei interessante, apesar da gente achar que o Bolsonaro é tema lá, Bolsonaro diz ele, né, pelo menos, ele falou: a gente ignora totalmente o Bolsonaro, comparar o Milei ao Bolsonaro não funciona para nada, basta o Milei mesmo falando as coisas que fala para que a gente faça a campanha contra ele, contra o que ele propõe, para tentar convencer os eleitores, Megali. A natureza marca, né? Que é o que dizem na pelada do cara que é muito ruim de bola. Não deixa que esse aí a natureza marca. Ele morre pelas próprias palavras, porque é maluco demais, né? Vamos terminar com esse vídeo? Então eu fiquei curioso, porque para mim também Bolsonaro e Lula eram temas da campanha argentina. E esse vídeo me chamou bastante atenção, mas pelo jeito então era só um aspecto lateral da campanha, não era uma discussão. Não, ele falou que nem sequer circulou lá. Esse vídeo que você vai mostrar é o do Bolsonaro, né? Vou mostrar. Ele falou: não circulou lá, não foi para as redes de lá, não foi para as campanhas de lá.
Não porque as pessoas querem preservar o Bolsonaro, simplesmente porque não precisa, não funciona, não tem efeito. Ah, então deixa pra lá. Ah, mas mostra, é legal. Então vai, vou mostrar. Mônica, um beijo pra você. Aí, na sequência a gente coloca. Um beijão, até amanhã. Até. Ser un patriota, pero odia a todos en su país. Este hombre cuenta chistes para parecer gracioso, pero solo sabe reírse de la desgracia ajena. Este hombre dice que está en contra de la corrupción, pero es un mentiroso profesional. Dijeron que con este hombre todo sería diferente, pero todo cambió para peor. Este hombre no es quien crees. En Brasil, este hombre fue elegido, y fue una pesadilla. Argentina no necesita pasar por esto. En estas elecciones no te equivoques. Argentina, decime qué se siente